Sacrifício. Quando pensamos em Deus, em religião, logo pensamos em algo que precisa ser feito, uma obrigação, algo que é um sacrifício. Quando lemos as orientações de Deus, a coisa é diferente. Deus vai nos dizer no livro de Oséias que Ele deseja misericórdia no lugar de simples sacrifício, que Ele deseja conhecimento no lugar dos holocaustos. A gente pensa que Deus precisa de presente, que Ele precisa ganhar alguma coisa, que é necessário dar algo que o eterno precise. Romanos 12 nos ensina que o sacrifício que precisa ser entregue é a minha vida, é o meu coração, é a mim mesmo. Então hoje, pegue-se a si mesmo, coloque-se no altar, entregue-se com um coração amoroso a Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício. Fala, família IBNU, tudo beleza? Oi pessoal, gostaria de convidar vocês para assistir conosco essa celebração, onde nós vamos orar juntos, ouvir a palavra de Deus e saber mais notícias das frentes missionárias da IBNU e dos nossos irmãos ao redor do mundo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Deus abençoe. Vem cultuar conosco. Vai. Tchau! Tchau! Digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Nós queremos agradecer de coração a todos aqueles que se sensibilizaram, aqueles que são da IBNU, os que são parceiros nossos, amigos e que se movimentaram para fazer a diferença. Nós recebemos muitas doações que se destinam às vítimas
do terremoto ali na Turquia, no Oriente Médio, de modo geral, e que já estão sendo encaminhados para fazer diferença. Se você ainda gostaria de contribuir, nós agradecemos de coração. E também estamos pedindo ajuda para as vítimas aí desse grande temporal, das enchentes e das chuvas fortes que atingiram aqui o litoral norte de São Paulo, que também nós estamos socorrendo. E mantemos, o nosso trabalho de ajuda em vários lugares do Brasil e do mundo. Continuamos socorrendo os nossos queridos irmãos da Ucrânia nesse momento de guerra e outras missões em vários lugares do Brasil. Nós agradecemos de coração e pedimos que Deus abençoe a sua vida, e continuamos com as portas e o coração aberto para receber contribuições que serão 100% enviadas para os lugares de necessidade. Muito obrigado e que Deus nos abençoe e que continuemos nessa parceria para fazer diferença a partir dos ensinos de Jesus. Jesus Cristo é rei, seu nome é Emanuel, ele é o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, a pedra angular, ele é o Senhor supremo sobre o universo. Sua morte nos deu o passaporte do céu, sua ressurreição nos trouxe a vitória. Uma luz renasceu quando ele a morte venceu, por isso temos uma vida na glória. Pra sempre louvemos, irmãos, ao Pai em um só coração, erguendo a bandeira da cruz, da nossa unidade em Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, soberano sobre a terra e o céu. Jesus Cristo é rei, seu nome é Emanuel, ele é o Senhor supremo sobre o universo. Sua morte nos deu o passaporte pro céu, por isso temos uma vida na glória. Pra sempre louvemos, irmãos, ao Pai em um só coração, erguendo a bandeira da cruz, da nossa unidade em Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, soberano sobre a terra e céu. Pra sempre louvemos, irmãos, ao Pai em um só coração, erguendo a bandeira da cruz, da nossa unidade em Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, soberano sobre a terra e céu. Terra e céu. Esse é um momento muito especial de gratidão, de colocar diante de Deus tudo aquilo que tem
alegrado o nosso coração, agradecer a Ele por tantas coisas que Ele tem feito. E apesar de dificuldades, apesar de coisas complicadas acontecendo, tive uma experiência recente de não conseguir contato com meu irmão e minha cunhada por causa de chuvas lá no sul, mas eu pude agradecer o livramento, a proteção de Deus sobre eles e confiar que Deus estava no controle de todas as coisas, que nós possamos confiar em Deus e ainda que passando por situações difíceis ou incertas, que possamos agradecer a provisão, a proteção e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então te convido a começar a listar as coisas pelas quais nós podemos ser gratos a Deus todos os dias. Olá! Nós temos agora a oportunidade de colocar nas mãos de Deus toda a nossa preocupação e ansiedade através da oração. Então, te convido para a gente orar juntos. Deus Santo, Poderoso, invocamos o Teu nome, agradecemos por poder falar com o Deus do Universo e poder chamá-lo de Pai. Então, Pai, nós queremos agradecer em primeiro lugar por tudo. Sabemos que o Senhor está conosco nas nossas lutas, e sabemos que o Senhor nos trouxe até aqui, então muito obrigada, Deus. Mas também temos tantas coisas para colocar diante do Senhor, não queremos andar ansiosos, porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ou até do que merecemos. Então, Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai agora com essa pessoa que está orando comigo, o Senhor sabe o que ela precisa, seja enfermidade, finanças, relacionamento que precisa ser restaurado, não importa. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas e nós cremos, por isso nós confiamos e colocamos nas Tuas fortes e poderosas mãos e te pedimos a Tua paz para esperar a resposta dessa oração. Em nome de Jesus, Deus, nós também entregamos nas Tuas mãos a IBNU, para que o Senhor continue abençoando essa igreja, para que essa igreja continue abençoando vidas. Toma nas Tuas mãos cada líder, cada pastor, cada projeto, cada membro, cada um que está comigo agora orando e abençoa, Deus, o nosso lugar. Muito obrigada por essa oportunidade de termos o nosso lugar para Te servir. Em nome de Jesus, colocamos essa oração nas Tuas mãos, já com ações de graças e tudo para a glória do Teu poderoso nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
E atenção, hoje nós vamos ter a celebração da ceia memorial, a ceia do Senhor. Então, você aí na sua casa, prepare os elementos. Daqui a pouco nós vamos estar juntos celebrando esse momento tão especial. Bendito seja Deus que neste momento, na nossa celebração, nós adoramos, somos gratos, estamos aqui felizes, em sintonia com todos e com a palavra divina, que hoje vai nos trazer uma reflexão muito importante a respeito da ceia do Senhor. E o tema da nossa reflexão vai ser: adivinhe quem vem para jantar. Muito bem, vamos ler 1 Coríntios capítulo 11. Veja só o que a Bíblia nos apresenta sobre esse tema tão significativo desde os primeiros dias da fé em Cristo Jesus. Capítulo 11, verso 17 diz o seguinte: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. É muito fascinante ver a maneira como a fé cristã primitiva era celebrada desde os tempos antigos. Talvez a gente não esteja assim muito preparado para isso, porque quando a gente imagina, né, a realidade da fé, especialmente pensando como muitas vezes se faz quando se fala de alguma coisa sagrada, ligada a Deus, a Cristo, a gente não pensa, por exemplo, numa espécie de mesa muito cheia de comida. A gente pensa numa coisa até mais assim, vamos dizer, mística, mais deslocada da realidade concreta e material. No entanto, é interessante observar que aquilo que marcava a cerimônia mais comum do cotidiano da igreja primitiva era exatamente essa celebração da ceia do Senhor, conforme nós demos aqui em 1 Coríntios capítulo 11. E olhando para isso, com certeza a gente precisa observar aqui que
a ceia não era o que parece hoje, quando a gente vê, né? Você está acostumado em várias comunidades cristãs em todo o mundo, geralmente o pessoal põe lá um pequeno cálicezinho lá com suco de uva, as pessoas comem lá um pedacinho de pão, e então a gente tem assim, digamos, uma comemoração que é chamado em alguns ambientes de Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, de algo assim um tanto quanto assim bem modernizado e de perfil bastante minimizado. Mas, na verdade, essa ceia originalmente era, de fato, um jantar. Então, quando você vai ouvir, né, a famosa última ceia, né, de Jesus, ali na ocasião da Páscoa, do Pêssach, a Páscoa judaica, não era uma coisa de pegar um pedacinho de pão desse tamanho e um copinho, né, com algum tipo de suco de uva, mas era de fato um comer. Então por isso a gente reflete hoje, adivinhe quem vem para jantar, né? Ou seja, quem é que vai participar dessa comemoração que de fato era uma festa que tinha a ver com essa ideia da lembrança, da libertação, mas é muito interessante a gente ver, inclusive a gente olha, por exemplo, para o livro de Judas, lá já quase no final do Novo Testamento, né? E vamos perceber que Judas está questionando a vida daqueles indivíduos totalmente desconectados da fé que estavam no meio da comunidade dos seguidores de Jesus de maneira indevida. Ele diz assim, esses homens que são esses, vamos dizer, desviados da fé, eles são rochas submersas, no verso 12, nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Ou seja, eles comiam nas festas que eram chamadas festas de fraternidade, de amor, né, cristão, festas agápicas, podemos dizer, que exatamente faz parte dessa realidade da ceia. E é interessante observar isso, porque então a ceia envolvia esse momento de confraternização significativa, de um verdadeiro jantar daqueles que celebravam a morte e ressurreição de Jesus. E olhando para isso, é muito interessante que o Novo Testamento não está preocupado em falar para a gente, né, onde que a ceia deve ser feita, né? Por exemplo, o cristianismo primitivo, as pessoas se reuniam em casas, eles não tinham o que a gente tem hoje na maior parte da cristandade, um templo definido, isso só surge mais tarde. Então, na verdade, o importante eram as pessoas e não o lugar em si, não há uma definição de onde precisa ser feita. E, na verdade, é interessante, o Novo Testamento nem se preocupa de dizer quando. Nós temos um registro curioso que aparece em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20, né, quando Paulo está encontrando os líderes da igreja de Éfeso, ali em Mileto, e esse texto chama atenção quando ele diz o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Então nós vemos já a igreja primitiva se reunindo no domingo, primeiro dia da semana, e partiam o pão. E alguns até sugerem que é possível que eles estivessem celebrando a ceia em cada domingo, lembrando da ressurreição. Não quer dizer que isso fosse uma realidade comum a todos, mas a gente vê a importância, vê que isso acontecia geralmente, né, em momentos em que a comunidade celebrava a fé no primeiro dia, conforme nós vemos aqui em Atos, mas de fato lugar e frequência não são questões debatidas. E o que é importante nessa história? É muito interessante ver como é que a gente vê o ambiente onde aparece a ceia. Se a gente olha para os evangelhos, né, a gente vê Lucas 22 e também olha nos textos paralelos dos evangelhos sinóticos e olha o que está acontecendo aqui, chama a atenção que tudo o que envolve a ceia está relacionado com um cenário de caos. É interessante isso, quer dizer, Jesus poderia ter feito essa ceia para
fazer a referência a ele, ao que ele ia fazer, em outro momento, num momento mais tranquilo, numa situação mais adequada. Mas não, o que a gente tem? A gente tem um cenário que é o de pior conflito possível. Vamos nos lembrar que a ceia do Senhor, ela é criada, né? Ela surge, ela é uma continuidade da Páscoa judaica que lembrava da libertação do Egito. E nesse momento, né, com o domínio romano na terra de Israel, particularmente com uma atenção muito significativa para Jerusalém, se a gente até lembrar do templo, né, de Jerusalém, ali do lado dele a fortaleza Antônia, cheia de soldados romanos que especialmente ficavam muito preocupados na época da Páscoa, porque eles sabiam que os judeus estavam celebrando a libertação que Deus tinha lhes dado da escravidão no Egito. Então era um momento em que os ânimos estavam exaltados e eles imaginavam, se alguém for fazer alguma rebelião contra Roma, se alguém for criar qualquer situação de desconforto para o domínio romano, vai ser exatamente nessa época. Então você pode imaginar o cenário, exatamente nesse cenário de opressão romana, nesse cenário desfavorável, é que Jesus vai fazer essa celebração e vai falar diretamente a respeito da sua morte e vai também estar numa situação onde o ambiente externo é caótico, é ameaçador, é problemático, mas interno também. Porque os discípulos de Jesus estão meio perdidos e confusos. Você vai ver que esses discípulos, daqui a pouquinho, Jesus aqui na narrativa dos evangelhos é preso e eles abandonam Jesus, né? Pedro ainda se aproxima e depois termina negando, acontece toda uma situação. E é curioso que quando você vê o assunto da ceia sendo destacado agora, como nós lemos em 1 Coríntios, também nós vemos esse cenário, ou seja, nós estamos num ambiente onde a fé cristã ela é um problema, ela é rejeitada pelo Império Romano, ela sofre perseguição de tudo quanto é lado, e dentro da comunidade da fé é só problema. Então é muito interessante que a discussão da ceia, o lugar literário, teológico dela dentro do Evangelho aparece nesse cenário, quando a gente vê esse movimento do caos para a ordem. A gente vê essa situação de conflito, de ameaça, de problemas, de, vamos dizer, de desorganização geral da ordem à nossa volta, sendo trabalhada por Deus para estabelecer aí esse grande momento que nós vamos ver claramente a vitória daquilo que envolve o que Jesus vai fazer em nosso favor. Portanto, a ceia tem a ver com libertação, tem a ver com salvação, tem a ver com intervenção divina, e quando nós celebramos a ceia, nós estamos nos lembrando disso. É bem importante destacar aqui a nitidez dos evangelhos e do Novo Testamento para nos ensinar algo que não pode ser esquecido. O batismo celebra a nossa entrada na fé, celebra exatamente o começo da nossa caminhada como discípulo de Jesus. A ceia celebra a continuação, a continuidade. Cada vez que o povo de Deus come junto em memória de Jesus, que eles percebem muito bem aí quem vem para jantar, né, envolvendo não só o Senhor, como também a comunidade da fé, esse corpo de Cristo reunido, nós estamos afirmando explicitamente que nós prosseguimos caminhando aí em sintonia com Jesus. Agora é muito interessante como é que a Bíblia nos apresenta. A gente até leu aqui em 1 Coríntios o que o texto vai dizer, e que reforça que nós devemos lembrar. O verso 24 diz: façam isso em memória de mim. E isso é muito valioso porque a ideia de fazer algo em memória está relacionada exatamente com essa questão da gente, vamos dizer, trazer uma espécie de santa atualização do passado. Algo de significado diferenciado,
A presença de Jesus, a salvação de Deus no Êxodo, ela tem a ver com essa, vamos dizer, presença diferenciada da ação do reino, do poder de Deus no nosso meio, que nos dá um significado tal que a gente traz isso em memória constantemente, e essa santa recordação do passado ilumina o presente, estabelece, redefine a nossa identidade para podermos caminhar na direção do futuro. Então, nesse sentido, a ceia é muito interessante e ela tem essa característica, quer dizer, a ênfase do Novo Testamento é muito nítida. Observe bem que o texto bíblico não tenta dizer para a gente, olha, quando vocês se reunirem, existe alguma espécie de força mágica poderosa em volta de vocês. O texto enfatiza exatamente a necessidade, de fazermos em memória de Jesus. A percepção aqui de natureza histórica é algo realmente muito fascinante. Agora, a ceia chama a atenção de uma outra forma significativa. Não é só esse movimento de libertação, de deixar, de um enfrentamento diferenciado do caos para a ordem divina. Não é apenas a questão do memorial envolvido aí, mas tem mais para nos dizer. E aqui nós vemos a referência daquilo que aparece na comunidade e na igreja. A ceia não é tomada individualmente, não é separadamente. Se a gente pensasse que a importância estaria, vamos dizer, no poder extraordinário dos elementos em si, se a gente pensasse nesse aspecto mais místico / mágico, aí faria sentido. A pessoa tem ali uma espécie de, digamos assim, elementos ungidos, alguém poderia dizer, Mas não é o caso. A gente tem isso feito junto com a comunidade. Veja que realmente era um senhor jantar. Porque Paulo, inclusive, diz, escuta, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Vocês não estão comendo a ceia, vocês não estão participando desse jantar de uma maneira a celebrar o que está acontecendo. Vocês não estão fazendo um memorial, vocês perdoem minha expressão, estão tirando a barriga da miséria. Vocês estão comendo aí, tem gente que sai, inclusive, embriagado da festa. Vocês estão comendo de uma maneira em que tem gente que sai daí, até porque, claro, em Corinto a comunidade tem gente de todo tipo, tem gente que é mais pobre e necessitado e sai da ceia com fome, e tem gente que comeu até dizer chega. Então, é muito valioso entender que a ceia tem a ver com essa celebração da comunidade, mostrando para a gente que não é possível ser discípulo de Jesus sem estar em sintonia com os irmãos da fé. A gente vive numa época de muito individualismo, de muita atitude, onde assim se pensa que a liberdade absoluta do indivíduo pode determinar que ele faça com a sua caminhada de espiritualidade o que ele bem entender, sem dar satisfação a ninguém. Não é assim o ensino do Novo Testamento. Por isso é celebrado dessa maneira, e isso tem tanta importância, É um relacionamento que envolve uns e outros. Aliás, é tão interessante, o texto diz até isso, vocês, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Então, esse ato de comer junto, ele é significativo, ele é didático, ele fortalece o relacionamento em comum. A gente sabe disso, Você sabe disso, que as coisas mais importantes, até no mundo dos negócios, no mundo das conversas interpessoais, geralmente acontece em torno de uma boa mesa, quando a maneira de falar sobre o assunto tem um tom distinto. Agora, o que mais a gente vai descobrir que tem tanta importância nessa realidade da ceia? Olhando para o próprio texto, nós vamos ver que isso traz para a gente uma identificação com a pessoa de Cristo. E aqui é interessante, por quê?
Porque a pergunta é, do que é que a gente está lembrando exatamente? A gente podia pensar, não, a gente está lembrando de que Jesus foi um grande mestre, a gente está lembrando das palavras de paz que ele nos deu, por exemplo, lá no Monte das Bem-aventuranças, a gente está lembrando, né, daquilo que ele fez quando ele curou os leprosos, ele curou pessoas dominadas por espíritos maus, mas o texto não diz isso. Ele diz o quê? Muito valioso olhar o que a gente vê em Lucas capítulo 22, verso 20, e o que aparece também em 1 Coríntios capítulo 11, que é essa ideia nítida de que Jesus está falando que nós estamos celebrando uma aliança, nova aliança no meu sangue, e que nós estamos celebrando a morte de Jesus. Então, a centralidade dessa morte, ela é muito nítida aqui, ela é, vamos dizer, o foco principal. O texto, por exemplo, que eu mencionei, de Lucas 22, 20, diz, né? Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E qual que é a grande importância disso? Nós vamos observar que, na verdade, a ceia, aí, ela já está em proporções assim, menores em relação ao todo do que está envolvido, né, no histórico da relação de Deus com os israelitas no passado. Você sabe, né, que a Páscoa original envolvia lá um sacrifício de um cordeiro. A gente tem essa ideia, né, de que o que nós estamos fazendo, vamos dizer, como ceia, é uma forma resumida com todo o conteúdo que tem a ver com essa questão da morte e derramamento de sangue. O sangue é o elemento mais claro que aponta para a gente toda essa discussão profunda do ponto de vista psicológico, do ponto de vista antropológico, teológico e espiritual entre a vida e a morte. E isso aparece aqui, e a celebração envolve a morte de Jesus. E por que a morte é tão importante? Porque está falando da realidade do pecado, está falando da realidade do sacrifício em nosso lugar, está mostrando de fato o que significa que Cristo Jesus não é simplesmente um filósofo mais inteligente, ele não é apenas um ser iluminado, ele não era, vamos dizer, como talvez a princípio pensassem os romanos, um líder político que estava querendo virar a mesa do poder. Ele não era simplesmente uma espécie, vamos dizer, de líder esotérico dado a experiências sensoriais e metafísicas diferenciadas. Ele claramente se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu para dar a salvação, a ideia do sacrifício que é feito em nosso lugar. Por isso, é muito importante ver que na ceia nós temos a centralidade da morte de Jesus como sendo aquilo que nós estamos celebrando de fato. Isso é bem curioso e bem interessante porque a gente vê a grande vitória da parte de Deus naquilo que parece a sua derrota maior, com aquilo que envolve a realidade da morte daquele que veio exatamente para trazer vida e vencer todos os efeitos da ruptura com Deus, que trouxe inclusive a morte, não só física como espiritual, e agora essa vitória acontece em Cristo Jesus. E nós devemos então lembrar da aliança que nós temos em Cristo, da nossa identificação com Ele, essa identificação que é uma nova aliança no seu sangue. E até fica claro isso porque quando a gente fala em nova aliança, do que a gente está falando? Não é uma nova aliança em relação à aliança de Deus com Davi, mas em relação à aliança exatamente do Sinai.
exatamente dos sacrifícios que aparecem enumerados lá em Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7. Exatamente aquilo que envolvia os sacrifícios, por isso agora tudo isso aparece aqui meio que centralizado na pessoa de Cristo, e ao tomar, a participar da ceia, nós estamos nos identificando com Cristo, afirmando nossa condição de discípulo, e a ceia tem esse significado extraordinário. Mas olhando com mais atenção para o próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 11, eu me pergunto, né, será que vale a pena, tentar de fato celebrar esse jantar em memória de Jesus diante de tanto problema e confusão? Não sei se a gente observou, mas o texto fala para a gente, olha, há divisões entre vocês, um come demais, o outro fica sem, vocês estão desprezando a igreja de Deus. Paulo vai lá e diz, eu não posso elogiar vocês. Aí ele vai falar, e diz que o problema, eles não estão nem discernindo o corpo do Senhor. E aí vem essa questão da gente ter que examinar a gente mesmo para ver se a gente participa, porque senão nós podemos entrar numa situação de ser julgado pelo Senhor. E ainda ele pega forte dizendo, se alguém tiver com fome, come em casa. Escuta, vamos pensar seriamente aqui, se está dando muito problema, não é bom parar com esse negócio? A gente não faz isso, né? Agora chegou a turma do deixa disso. É igual uma partida de futebol, de salão ou de vôlei, está jogando todo mundo, começa a dar confusão, parou, então guarda a bola aí, vamos parar com esse negócio. É interessante que o texto bíblico vai dizer para a gente que não é o caso. O jantar tem que continuar. O jantar é importante, não se abre mão dessa comunhão entre aqueles que fazem parte da fé, apesar dos problemas e das dificuldades, não se pode abrir mão disso. E aí a gente até pergunta, mas o que realmente estava acontecendo? Alguém até pensa assim, será que eles comiam, sem discernir o corpo do Senhor? Eles estavam tomando o cálice, comendo o pão indignamente? O que quer dizer isso? O sentido é exatamente não saber o significado disso, porque preste atenção, tem muita gente que até se afasta e não quer participar da ceia, porque ele imagina assim, olha, essa semana eu perdi a paciência, eu discuti lá no meu emprego, eu acabei tendo uma confusão em família, eu fiz o que eu não devia, então quer saber do negócio, eu não vou tomar ceia porque eu não estou numa condição digna. Veja, não é esse o significado do texto, porque se fosse para pensar dessa maneira, você não ia tomar ceia nunca, Nunca você vai estar digno. Olha, hoje eu estou, digamos assim, perfeito, eu não fiz nada muito sério, essa semana aí eu me portei bem, aliás, nem saí de casa praticamente, fiquei deitado a semana toda, então eu posso tomar ceia. Não é o caso. A ideia de discernir o corpo, de participar da ceia dignamente, está relacionado com o fato de saber o que estamos fazendo. Discernir o corpo, você pode pensar no corpo de Jesus, sim, mas a igreja é o corpo, é de entender o que nós somos e qual é o significado do que estamos fazendo. Então, o que acontecia entre os coríntios é que eles iam participar ali da ceia como quem está chegando na churrascaria, como quem está chegando num jantar qualquer, sem entender o significado. Então Paulo diz, olha, desse jeito não, vocês não entenderam que nós estamos nesse evento especial de fraternidade, de comunhão, de relacionamento de irmãos, recordando daquilo que é o ponto mais extraordinário e fundamental da história da salvação, que envolve a morte e consequente ressurreição de Jesus. E aqui nós estamos celebrando essa vitória divina, essa grande salvação que nos alcançou. Pensando nisso, a gente vê que um elemento muito valioso na ceia tem a ver com participação. E aí é algo que chama a nossa atenção. Por quê?
Porque muita gente encara a realidade da vida cristã mais como a postura de alguém que está num ambiente de espectador. É curioso, existe até alguns grupos assim onde você mais ou menos vê, né, vamos dizer, os principais protagonistas litúrgicos ou mesmo de atuação numa cerimônia cultica de qualquer tipo, e o restante do pessoal meio que fica olhando. Aliás, tem muita gente que tem essa síndrome de arquibancada, né, na fé cristã, onde um indivíduo fica vendo como que o pastor, o bispo, o diácono, o evangelista, sei lá qual nome que a gente dá, né, para uma suposta categoria clerical, que essas pessoas fazem as coisas e a gente vê e fica aqui torcendo no máximo. Não é essa a ideia do Novo Testamento. Por isso, quando a gente come junto, a gente celebra em condição igual. Você vê que não tem aqui a ideia de Paulo, ele não está falando, olha, porque na hora de servir a ceia tem que ser essa e aquela pessoa especial, hein? Olha, na verdade, na hora de fazer a ceia, separem aqueles que são os líderes dignos. Ele não está falando, ele está falando para a comunidade como um todo. Consequentemente, um elemento significativo é que todos nós somos participantes e não espectadores da fé. E isso abre um caminho de compreensão muito valioso para a nossa jornada de fé. Que Deus não nos chama para a gente concordar com Jesus, falar, olha, realmente Jesus falou legal, viu? Gostei. Deus não nos chama para a gente simplesmente ser um admirador da fé e a gente bater palma de longe, não. Você é chamado a exatamente ter uma posição de participante da fé. E é interessante porque essa participação é tão intensa, porque ela não é só o ato de comer, né? Ela é algo que mostra a nossa relação de profunda intimidade. Isso é tão forte, preste atenção nisso, é tão forte, que o que Jesus vai dizer? A gente vai ver em João capítulo 6, Jesus dizer uma frase assim, que aquele que não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Gente. Que isso? Canibalismo aqui? Claro que isso é uma metáfora. Mas a metáfora está dizendo o seguinte, que nós, ao sermos participantes identificados com Cristo dentro da comunidade, a ideia é que eu tenho uma identificação profunda. Eu tenho exatamente essa relação de sintonia. Quer dizer, um discípulo de Jesus não é alguém que gosta das ideias de Jesus somente. Não é alguém que diz, puxa, que genialidade essas palavras do Sermão do Monte. Nossa, que conceitos iluminados são esses. Não, é de alguém que de fato chega na relação de intimidade mais profunda possível de identificação com Cristo e com a comunidade da fé. Até porque Cristo existe de maneira concreta no mundo hoje apenas através do seu corpo, que é a igreja. Então, está vendo só? Você não pode ficar de fora. Adivinhe quem vem para jantar? Não é só o Senhor, nos seus discípulos, é você também. E sendo convidados para esse jantar, somos chamados para participar efetivamente, ativamente, de maneira a termos a comunhão, a intimidade de espiritualidade cultivada e profunda na nossa vida, a semelhança de tudo que envolve o simbolismo nessa memória da morte de Jesus em nosso lugar. Agora, é muito interessante, falando memória, falando sobre o que nós vimos aqui, a gente vai ver que a memória trabalha com o tempo. E quando a gente pensa no tempo, você fala, sim, lembrando o que o Senhor fez por nós. Ok, mas é interessante que o texto é mais intenso do que isso. Ele vai mais longe. E quando ele fala sobre a questão, mais uma vez, olhando lá, 1 Coríntios 11, o que é que vemos com nitidez ali
nesse texto? Vamos ver? A Bíblia nos diz o seguinte, né, que nós devemos, diz o texto, né, façam sempre, isso sempre que o beberem em memória de mim, o verso 25, e no 26, porque sempre que comerem deste pão, é uma frase muito bonita, porque esse jantar não acaba nunca, né? Ele está sempre aberto, sempre que comerem, quer dizer, a gente come essa semana, depois daqui mais um tempo vamos comer de novo, quer dizer, a porta não fecha, né? Fica permanentemente aberto, e porque quando vocês comerem, né, sempre que comerem e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. É muito interessante essa viagem através do tempo na ceia. Você vai lá para o passado e você agora vai para o futuro, porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo até que ele venha. Esse eixo aqui mostra esse poder da memória, né? Quando você vê meio que o infinito presente dentro do tempo, a realidade que quando celebramos a Cristo como comunidade da fé, é como se a gente tivesse sido alçado a uma condição acima do tempo, que estamos conversando intimamente com o passado e o futuro. Agora, onde é que essa ceia desemboca? Onde é que esse negócio chega? É muito impressionante e valioso, e você jamais vai esquecer essa lição. Você já viu o que o texto diz para nós? Diz que nós o quê? Anunciamos. Sempre que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, ceia é proclamação. Ceia é testemunho público da fé. Isso vai mostrar que nesse jantar de celebração de fé, de coração e união, nós vemos o enfoque nítido da centralidade da missão. Muito interessante, né? Porque a pergunta é, né, nessa lembrança extraordinária do passado, enquanto caminhamos para a redenção plena no futuro, o que fica nesse meio aqui, quando nós temos essa união profunda, essa intimidade, essa identificação com Cristo, essa vitória aí da ordem e da intervenção divina sobre o caos, tudo aquilo que a gente viu, em que se resume o nosso, vamos dizer, proceder em anunciar isso até que ele venha. Então, nesse sentido, a ceia tem a ver com a realidade da missão. Ela é um testemunho público, ela é, vamos dizer, uma espécie de comemoração dramatizada, né, cheia de sabores e fragrâncias especiais em função de tudo que Cristo fez, o que ele é e o que ele fará no futuro. Por isso você é convidado, não sei como é que está a sua vida, o seu coração, é convidado em primeiro lugar, se você nunca fez isso, a abrir a sua vida para Deus e receber Cristo Jesus na sua vida, recebendo essa salvação, esse resultado poderoso da grande vitória de Deus em Cristo Jesus para nos dar a salvação totalmente de graça pela fé para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e crê em Cristo Jesus. Além disso, você é convidado agora a pensar se a sua caminhada de fé tem sido uma caminhada onde, né, um pé acompanha o outro. Quer dizer, você começou e você prossegue. Então, a ceia é um convite a essa continuidade, a uma celebração aprofundada. E, finalmente, a ceia é um convite para a sua participação real, para sair da condição de mero espectador que observa os movimentos, vê de longe, dá suas opiniões, mostra, vamos dizer, o seu entendimento sobre um assunto ou outro. Não, você é convidado para participar e, particularmente, para se envolver diretamente nesse anúncio, nesse compromisso com a missão. Então, adivinhe quem vem para jantar, é quem da missão vai participar. Nesse jantar está o Senhor,
os discípulos e juntos, eu e você. Por isso hoje nós vamos comer e beber em memória de Jesus e que Ele nos abençoe nesse dia tão especial. Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura dor no mal? Tu que és eterno Criador, tu, glorioso, santo e rei de amor, quem é maior que os medos meus e em tudo satisfaz, que no deserto faz chover, és
Conforme nós ouvimos nessa mensagem tão impactante, nós vamos participar agora do momento da ceia do Senhor, essa ceia que visa trazer comunhão uns com os outros e principalmente nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por nós, entregando o seu sangue e o seu corpo em nosso lugar. E nesse momento nós temos aqui os elementos que representam o corpo de Cristo, que é o pão, e também o cálice com o sangue de Cristo, representando o sangue de Cristo, e nós vamos participar agora lembrando desse sacrifício, anunciando essa mensagem até a volta de Jesus. Então eu convido agora o Saião para orar pelos elementos e logo depois dessa oração nós vamos participar juntos do momento da ceia memorial. Deus bondoso, Pai amado, nós te adoramos nesta hora e te louvamos pela morte e ressurreição de Cristo Jesus em nosso favor. Nós te agradecemos pelo perdão dos pecados e pela nossa unidade e comunhão na fé com irmãos em Cristo, aqui agora, nesta mesa, e de todos aqueles que nos acompanham em sintonia, distantes no espaço, mas num só espírito e coração. Te agradecemos e te adoramos pelo pão e pelo cálice, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Nesse momento nós vamos partilhar do pão com os nossos queridos aqui presentes. Você aí, se estiver com alguém, também pode partilhar do pão. Caso você esteja sozinho, compartilhe espiritualmente conosco e nós vamos todos, nesse momento, comer do pão, o corpo de Cristo, que representa o seu corpo dado por nós. Amém. De forma semelhante, ele, tomando um cálice, deu graças, e nesse momento nós damos graças a Deus pelo seu sacrifício, o sacrifício do seu Filho, e todos vamos partilhar do cálice que representa o sangue de Jesus. Vamos agora encerrar esse momento com uma palavra de oração. Convido a nossa irmã Isabel para orar conosco nesse momento. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, que nós lembramos a morte e a ressurreição de Jesus. E nós queremos pedir por cada um que está nos acompanhando, Senhor, que partilhou conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Pessoal, a gente está aqui no espaço do nosso novo lugar e eu vou mostrar para vocês tudo que a gente está planejando no nosso projeto para ficar cada vez mais... Eu vou levar vocês para conhecer o nosso espaço multiuso. Essa é a entrada aqui na Damasceno Vieira. A nossa rua Tianguá é aquela de lá. A gente fica nesse terreno aqui na esquina e a gente vai ter um espaço de lazer multiuso aqui. Nós vamos ter uma quadra, um estacionamento e todos os nossos acessos para um café, para um espaço coworking que a gente vai ter, para o nosso templo e para as salas das crianças e dos adolescentes lá por trás. Vou contar com a criatividade de vocês, para vocês vislumbrarem comigo o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um bulevar, um jardim gostoso para vocês virem durante a semana, depois das nossas celebrações. E a gente vai usar este espaço aqui para a gente fazer um local bem gostoso para a gente ficar. E agora eu vou mostrar para vocês onde vai ser o nosso café com a área de coworking.
Aqui a gente vai fazer um espaço que vai funcionar durante toda a semana e também nos dias da celebração, com um café delicioso. E ali a gente vai fazer uma área para você que fica de home office, quer trabalhar fora durante a semana, um ambiente diferente, vem aqui para o nosso lugar, que a gente vai fazer um espaço especial para você trabalhar ali. Bom, pessoal, nós estamos aqui no nosso novo espaço, no espaço que a IBNU está preparando para as nossas reuniões. Nós temos o salão principal aqui. Vamos ter algumas mudanças nesse cenário de fundo aqui, as duas janelas que vocês veem. Uma vai ser o nosso novo estúdio de gravação dos eventos da IBNU e da IBNU Online também. Do outro lado, nossa parte administrativa. Nós vamos ter aqui embaixo cozinha, vamos ter banheiros, vamos ter a sala das crianças do outro lado. Esse espaço vai ser preparado para receber todos vocês aqui e contamos com a contribuição de todo mundo para a gente conseguir ver o projeto avançar. Muita gente sempre me pergunta, eu queria ir lá no templo, né, da IBNU, e aí a gente ficava naquela situação de dizer, olha, a IBNU não tem templo. Como não tem templo, vocês se reúnem onde? A gente se reúne num espaço corporativo. Durante quase todo o nosso período, nós nos reunimos tanto no Clube Transatlântico como no World Trade Center de São Paulo WTC. E então acabamos sendo aquela igreja do tabernáculo, né? A gente monta, desmonta e usamos esse espaço para os nossos encontros e celebrações aos domingos, e grande parte do que a gente faz acontece fora dessas paredes, mas com o crescimento, com uma amplitude de pessoas, tanto no contexto de São Paulo como nos outros lugares, nós desenvolvemos o desejo no coração, com a ajuda e a graça de Deus, de ter o que a gente chama de nosso lugar. Vai ser um espaço que já temos um valor guardado com esse objetivo, estamos levantando recursos para ter um espaço que possa ser usado durante a semana para muitos ministérios diversificados e muita ação efetiva em favor da comunidade em diversas áreas, com a ideia de ser sal da terra e luz do mundo, e ao mesmo tempo um espaço onde teremos as nossas celebrações dominicais e nossas reuniões com o objetivo de crescimento bíblico e de aprofundamento no serviço do Reino. Então, eu até convido a todos que estão em sintonia com a IBNU, seja você também um parceiro desse nosso projeto, nosso lugar, que é o sonho que está à nossa frente. Deus abençoe a IBNU, essa comunidade saudável para um mundo melhor. A IBNU tem feito tanta diferença em diversos lugares de São Paulo, do Brasil e do mundo. Sabe, eu recebo mensagens de todos os lugares, todos os dias, falando de pessoas falando de como a mensagem do Evangelho tem impactado a vida delas. Tem gente se convertendo, tem gente voltando para Jesus, tem gente se firmando e entendendo realmente o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, quem é Deus e quem é ela mesma, se descobrindo através dos estudos da IBNU. Então, nos ajude a continuar a fazer diferença. Você pode participar disso, você pode contribuir com tudo que você tem, com a oração, com os seus dons e talentos, mas principalmente nesse momento, conforme a gente vê as necessidades aí pelo mundo, a Ucrânia continua em guerra e a situação está muito difícil. Nós temos os terremotos que atingiram Turquia e Síria, nós temos aí as enchentes aqui no litoral de São Paulo. Então você pode ajudar essas pessoas através da IBNU e também participar de um projeto que a gente está aqui começando a fazer, que é o nosso lugar.
Por que que isso é importante? Hoje nós funcionamos só de domingo no espaço que nós temos, porque é um espaço de eventos. Agora nós podemos ter a oportunidade de ter um lugar onde vai funcionar durante toda a semana e pode abrigar, ajudar a comunidade com os projetos funcionando lá dentro e durante 24 horas e durante 7 dias da semana. Isso é possível nesse lugar. Então, vem participar de tudo isso que Deus está fazendo e você pode ser um canal de bênção para essas pessoas que precisam tanto do Evangelho e da Palavra de Deus. Vem contribuir nesse momento e que essa contribuição seja a adoração do seu coração, a sua entrega de vida a Deus nesse momento. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, que é um Deus tão bom, tão maravilhoso. Nesse momento tão difícil que nós temos visto guerras, terremotos, enchentes, desastres e de todas as formas, nesse momento o Senhor não perdeu o controle. O Senhor tem usado, Senhor Deus, a Tua comunidade de fé, a Tua igreja, Senhor Deus, para que as suas mãos cheguem, Senhor Deus, a esses lugares, que essas pessoas tenham socorro. Nós pedimos que a Tua graça atinja, não só, Senhor Deus, fisicamente, mas que atinja, Senhor, a vida dessas pessoas, que às vezes nem sabiam que precisavam tanto de Ti. Senhor Deus, que elas descubram, Senhor, da Tua graça, a Tua salvação, Senhor Deus, e sejam realmente resgatadas de uma maneira completa, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue usando a Tua igreja. Nós pedimos que nós sejamos, Senhor, esse canal de bênção. Nós nos colocamos diante de Ti. Nós entregamos, Senhor Deus, aquilo que nós temos, para que o Senhor use conforme a Tua vontade, conforme, Senhor Deus, o Teu querer. Nós nos entregamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Quero fazer um convite especial para você para participar do nosso Integre Games 2.0 no dia 12/3. Será uma tarde em que nós poderemos jogar vários jogos de tabuleiro juntos. Se você não conhece, é muito divertido a gente poder aprender e estar junto ali nesse momento especial. Até lá! Você quer estudar a Bíblia? Então esse é o lugar. Nós temos no nosso canal do YouTube mais de 30 cursos bíblicos e tudo que tem em relação à Bíblia e pregações e tudo que você já conhece, disponíveis e gratuitas para você. E agora, nesse momento, nos meses de fevereiro e março, nós estamos com 2 cursos impressionantes e importantes, que são de introdução ao Novo Testamento e introdução ao Antigo Testamento, quartas e sábados, 19 horas, você aqui na IBNU, no canal IBNU São Paulo. Agora, o que você precisa saber que é tão importante nessa introdução ao Novo e ao Antigo Testamento? São, por exemplo, como é que foi feito o cânon, como é que é a questão dos manuscritos, o ambiente social, econômico, religioso, quais são as coisas envolvidas para a gente entender bem esse livro tão importante que nos foi dado por Deus, né? Então, venha estudar com a gente. Estamos juntos. IBNU em missão. Sim, nesse mês de março aí nós estaremos especialmente fazendo a diferença ali no Paraguai, né? Lá em Naranjal, Itabaií, investindo no reino de Deus, na formação de gente que quer aprender mais, dando início a um projeto que envolve um pequeno seminário na região, e continuaremos com o nosso apoio missionário que vai se multiplicar nesse semestre. Também vai aí uma palavra
de saudação à IBNU Flórida, né, que também em breve ele será visitada. Nós teremos uma celebração especial IBNU fazendo diferença em São Paulo, no Brasil e no mundo, e sintonizado com a missão, em sintonia de coração e com toda a união. Olá a todos, a celebração acabou? Não, ela continua no meu e no seu coração. Obrigado por terem assistido e participado da celebração da IBNU. Compartilhem esse vídeo e sigam-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Se quiserem obter mais informações sobre programação, sobre os ministérios da IBNU, contactem o WhatsApp Conexão da IBNU. E também sintam-se bastante à vontade para vir presencialmente aqui em São Paulo. Nos reunimos todos os domingos às 10h30. Um abraço e que Deus encha o coração de vocês de alegria. Jesus Cristo é Rei, seu nome é Emanuel, Ele é o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, a pedra angular, Ele é o Senhor supremo sobre o universo. Sua morte nos deu o passaporte do céu, sua ressurreição nos trouxe a vitória. Uma luz renasceu quando Ele a morte venceu, por isso temos uma vida na glória. Pra sempre louvemos, irmãos, ao Pai em um só coração, erguendo a bandeira da cruz, da nossa unidade em Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, soberano sobre a terra e o céu. Jesus Cristo é Rei, seu nome é Emanuel, Ele é o Senhor supremo sobre o universo. Sua morte nos deu o passaporte do céu, por isso temos uma vida na glória. Pra sempre louvemos, irmãos, ao Pai em um só coração, erguendo a bandeira da cruz, da nossa unidade em Jesus. Jesus Cristo é o Senhor,